Como eu já mencionei antes, a Bíblia fala sobre esses zumbis mais de uma vez. Outras informações que nós encontramos sobre este assunto estão descritas no livro de Apocalipse, o capítulo 9, do versículo 1 em diante, onde conta com mais detalhes os eventos que vão acontecer nos últimos dias. Então preste muita atenção no que está escrito. O quinto anjo tocou a sua trombeta e viu uma estrela que havia caído do céu sobre a terra. A estrela foi dada a chave do poço do abismo. Quando ela abriu o abismo, subiu dele fumaça como a de uma gigantesca fornalha. O sol e o céu escureceram com a fumaça que saía do abismo. E da fumaça saíram gafanhotos que vieram sobre a terra, e lhes foi dado poder como dos escorpiões da terra. Eles receberam ordens para não causar danos nem à relva da terra, nem a qualquer planta ou árvore, mas apenas àqueles que não tinham o selo de Deus na testa. Não lhes foi dado poder para matá-los, mas sim para causar-lhes tormento durante 5 meses. A agonia que eles sofreram era como a de picada do escorpião. Naqueles dias, os homens procurarão a morte, mas não a encontrarão. Desejarão morrer, mas a morte fugirá deles. Olha isso, irmãos, que coisa terrível. Aqui nessa passagem da Bíblia, nós vemos mais de uma vez falando sobre uma praga que será lançada sobre a terra. Desta vez, a praga é detalhada como sendo gafanhotos que terão poderes como de escorpião. E alguns estudiosos dizem que esses insetos poderão picar as pessoas e infectá-las com o vírus que nós mencionamos anteriormente na passagem de Zacarias capítulo 14. E a Bíblia diz que por um período de 5 meses, as pessoas sofrerão esse tormento com os gafanhotos. E pelo que nós lemos nos versículos anteriores, elas tentarão tirar sua própria vida, mas elas não conseguirão. Mesmo assim, elas não morrerão. E com base em todas essas tentativas de morte, não fica difícil imaginar a aparência dessas pessoas e nos lembrarmos dos zumbis que nós vemos nas séries e nos filmes. Dá pra gente imaginar a pele necrosada, coberta de sangue, cheia de feridas. E essa com certeza vai ser a realidade para muitas pessoas que enfrentarão a grande tribulação. Será que você está preparado para ver esses zumbis bem na sua frente? Se você não for salvo pela graça de Deus, por meio da morte e ressurreição de Jesus, você com certeza irá testemunhar esse cenário terrível se você estiver aqui na terra ainda. Você com certeza se lembra daquele clipe do Michael Jackson chamado Thriller, onde os mortos saem de suas covas e eles ganham vida, mas todos eles têm uma aparência assustadora, de feridas nos seus corpos em decomposição. E algumas pessoas têm o costume de acreditar que os zumbis são criaturas que ressurgem dos mortos e por isso eles se confundem com alguns versículos da Bíblia que falam sobre a ressurreição. E realmente, irmãos, a Bíblia fala sobre pessoas que irão ressuscitar e existem vários versículos que relatam como Deus irá fazer isso no final dos tempos. Mas nós precisamos entender que existe um grande engano para alguns que confundem a ressurreição como se fosse um grande apocalipse zumbi, onde as pessoas vão sair das suas covas com aparência de mortos-vivos. Irmãos, na verdade não será bem assim. Uma passagem da Bíblia que fala sobre isso está escrito no livro de Mateus capítulo 27 e diz o seguinte, preste atenção. Os sepulcros se abriram e os corpos de muitos santos que tinham morrido foram ressuscitados. E saindo dos sepulcros, depois da ressurreição de Jesus, entraram na cidade santa e apareceram a muitos. Olha isso, irmãos, essa passagem de Mateus capítulo 27 fala de algumas pessoas que foram ressuscitadas junto com Jesus e apareceram para outras pessoas verem. A Bíblia não detalha a aparência física dessas pessoas, mas eu acredito que elas não tinham a aparência de pessoas mortas. Com certeza não. E eu sei que isso pode trazer uma certa confusão para algumas pessoas que acreditam que esses corpos ressuscitados eram como zumbis. Na verdade, o que mais caracteriza um zumbi não é a ressurreição do corpo, mas é a sua aparência de morte. É verdade que Deus é o único capaz de trazer vida aos mortos, e isso é mostrado e provado na Bíblia diversas vezes. Você se lembra de Lázaro quando ele esteve por 4 dias morto e ele foi ressuscitado por Jesus? Lázaro não poderia ser considerado um zumbi, porque segundo a Bíblia, ainda que ele estivesse com a pele pálida, ele não precisava mais de ataduras para cobrir os ferimentos do seu corpo. Ele estava totalmente curado daquela doença que havia matado ele, ou seja, ele foi completamente sarado.
E quando a Bíblia fala de ressurreição, ela está falando de uma transformação completa de morte para a vida. Ou seja, não existe mais aparência de morte, ferimentos ou coisas que lembrem que aquela pessoa é um morto-vivo, entendeu? Quando Deus faz um milagre, irmãos, Deus faz o milagre por completo. E com certeza, todos que forem ressuscitados pelo Senhor terão um semblante e uma aparência de vida, porque essa é a vontade de Deus para todos nós. Amém? Uai, seu app de vídeos curtos.